Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Em 1992, após a missa da sexta-feira 1º de maio, ao preparar a reserva eucarística, o ministro da Eucaristia encontrou pedaços da hóstia consagrada no corporal. Seguindo o que a Igreja prescreve em tais situações, o sacerdote pôs os fragmentos em um recipiente com água, que depois foi colocado no sacrário, até se dissolverem. Uns dias depois, alguns sacerdotes foram verificar e descobriram que nada tinha mudado. Após 7 dias, na sexta-feira 8 de maio, o sacrário foi aberto, e os fragmentos da hóstia tinham uma cor avermelhada que parecia sangue. No domingo seguinte, 10 de maio, durante 2 missas vespertinas, apareceram pequenas gotas de sangue nas patenas, com o qual os sacerdotes distribuíam a comunhão. No domingo 24 de julho de 1994, durante a missa das crianças, enquanto o ministro da Eucaristia pegava a pixide do sacrário, viu uma gota de sangue que escorria pela parede do mesmo. No dia 15 de agosto de 1996, durante a missa da Assunção da Santíssima Virgem, uma hóstia consagrada teve de ser colocada novamente porque tinha caído no chão durante a distribuição da comunhão, em um recipiente de água para que se dissolvesse. Alguns dias depois, em 26 de agosto, um ministro da Eucaristia abriu o sacrário e viu que a hóstia tinha se transformado em sangue. No dia 26 de agosto, o sacrário foi reaberto para que o recipiente com a hóstia caída fosse retirado, e descobriu-se que ela se dissolveu e apresentava algumas manchas avermelhadas que aumentavam a cada dia. Os padres da paróquia foram imediatamente procurar ao arcebispo de Buenos Aires, para dizer-lhe o que tinha acontecido. Foi decidido esperar antes de prosseguir com a investigação, e em 1999, depois que o arcebispo soube que eu estava realizando estas investigações científicas gratuitamente, me encarregou de cuidar do caso. Em 6 de outubro de 1999, fui para Buenos Aires e entrevistei os 5 sacerdotes que testemunharam e me disseram que houve outro caso de hóstia consagrada em maio de 92. Eles tinham colocado-a em água destilada, que é a pior maneira de preservar alguma coisa, e por isso fiquei muito preocupado. Todo mundo sabe que quando se extrai sangue, pode-se obter a fórmula leucocitária, os glóbulos brancos. No sangue há uma variedade de glóbulos brancos com características específicas. Os sacerdotes, no primeiro milagre, pediram a uma paroquiana que era uma química que analisasse a hóstia que sangrava. A doutora descobriu que era sangue humano e que tinha uma fórmula leucocitária completa. Surpreendeu-se ao descobrir que os glóbulos brancos eram ativos. A doutora, no entanto, não tinha sido capaz de realizar o exame genético, pois naquela época não era um procedimento usual. Coletei uma amostra das 2 hóstias, que sangraram diante do notário arcebispo que certificou a legalidade dessa ação, conforme exigido pela autoridade da Igreja na Argentina. Gostaria de salientar que antes que ele me convidasse, o então arcebispo de Buenos Aires já tinha feito contato com a Santa Sé, pedindo as minhas referências. As referências foram dadas pelo Monsenhor Gianfranco Girotti, que na época era subsecretário junto à Congregação para a Doutrina da Fé e assistente direto do cardeal Ratzinger. No dia 21 de outubro, fui ao Laboratório de Genética Forense e Analítica de São Francisco, que deveria realizar a análise de amostras que eu tinha trazido. Em 28 de janeiro de 2000, encontraram os fragmentos de DNA humano nas amostras. Era sangue humano, que continha o código genético humano. Em março de 2000, foi informado que participaria da análise o famoso médico legista especialista em histopatologia Robert Lawrence, um dos maiores especialistas em tecidos.
Surpreendi-me também com a participação do Dr. Robert Lawrence, porque isso implicaria importantes custos, mas disseram-me que queriam sua participação porque foram encontradas nas amostras substâncias que se assemelhavam a tecidos humanos. Dr. Lawrence estudou as amostras e encontrou pele humana e glóbulos brancos. Em dezembro de 2000, Lawrence me disse que conseguiria mais amostras de DNA. Em setembro de 2003, procurei o professor Robert Lawrence, que me confirmou que com as novas pesquisas era possível concluir que a amostra poderia coincidir com o tecido de um coração inflamado. Portanto, estudos tinham provado que esses tecidos eram de um coração inflamado. Isso significava que a pessoa a quem pertencia devia ter sofrido muito. Mas, para esclarecer nossas dúvidas, no dia 2 de março de 2004, encontramos o melhor especialista em doenças do coração e medicina forense, professor Frederick Zugib, Nova York, na Columbia University. O professor não sabia, no entanto, que a amostra que eu tinha levado pertencesse à hóstia. A amostra que ele me trouxe é o músculo do coração, do miocárdio. Exatamente, é o ventrículo esquerdo. Doutor, por que meu paciente sofreu muito? Porque seu paciente tinha coágulos. Às vezes não conseguia respirar, pois não tinha oxigênio, e sofreu muito porque cada aspiração era dolorosa. Provavelmente levou um golpe na altura do peito. Também o coração apresentava uma atividade dinâmica no momento em que trouxe a amostra. Por quê? Porque encontramos glóbulos brancos intactos, e os glóbulos brancos são transportados apenas pelo sangue, e então, se existem glóbulos brancos, é porque no momento em que o Senhor me trouxe a amostra, o material estava pulsando. O professor não sabia, no entanto, que a amostra que eu tinha levado pertencesse à hóstia. Não acredito. Ficou muito impressionado. O mesmo professor mostrou-nos em um livro o caso de um paciente que apresentava as mesmas lesões semelhantes àquelas da amostra que havíamos trazido. O miocárdio é o músculo que dá vida a todo o coração e ao nosso corpo. Um teólogo, com razão, salientou que o fato de que tenha sido o miocárdio não foi aleatório, mas escondia um simbolismo. O Senhor, neste milagre, quis mostrar o miocárdio, que é o músculo que dá vida ao coração, assim como a Eucaristia faz com a igreja. E por que o ventrículo esquerdo? Porque dali sai o sangue purificado, e Jesus é aquele que purifica a sua igreja de seus pecados. Doutor, no momento em que o senhor trouxe essa amostra, o coração estava vivo. Seu relatório foi enviado em 26 de março de 2005, 5 anos e meio após o início dos estudos, e as conclusões foram as seguintes. Trata-se do tecido do coração que sofre alterações degenerativas do miocárdio, e essas alterações são devido ao fato de que as células estão inflamadas e estão relacionadas com o ventrículo esquerdo do coração.